Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a nossa jornada do Expert em ATM. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar como é possível eliminar a dor do paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento. Se você ainda não me conhece, sou Randy Marques, sou fisioterapeuta e eu estou aqui para te mostrar que já é possível você ter resultado rápido, seguro e duradouro com teus pacientes com disfunção temporomandibular, desde que você tenha um método estruturado que te dê uma avaliação objetiva para que o diagnóstico seja assertivo. Porque só assim você vai conseguir, de fato, ter a melhor escolha da técnica de tratamento. E no episódio de hoje, da nossa live de aquecimento, vai ser masseter. O vilão da DTM precisa ser avaliado sem medo. Você tem medo de avaliar o teu paciente com disfunção temporomandibular, com apertamento, um masseter? Tem medo dele piorar, ficar com mais dores, ter esse probleminha? Essa live é exatamente para te mostrar que você não precisa ter medo. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter acesso a um conhecimento que desde a faculdade é literalmente escondido, que é literalmente deixado de lado para você que quer se tornar um profissional referência, quer se tornar um expert dentro da sua cidade e se transformar um profissional muito mais reconhecido e valorizado. Essa live de hoje é para te dar essa clareza, essa segurança que o masseter ele tem como ser avaliado, tem como ser bem estruturado. Existem formas, modelos bem direcionados para isso e que você já pode sentir desde a avaliação que a dor e a tensão dele pode diminuir de forma rápida, desde que você tenha e saiba utilizar os testes que precisam ser utilizados. Essa live em si não é para falar o básico do masseter, porque o masseter todo mundo sabe, é um dos músculos que mais tem poder de força de gerar tensão. O masseter é um dos músculos que mais dói no paciente com disfunção temporomandibular. E isso, eu posso te ser sincero, você pode dar um Google aí na internet, você vai achar um monte de informação. Eu só quero trazer aqui algo que agregue valor e que faça você, de fato, ter um entendimento diferente sobre aquilo que o seu paciente tem, mas não só isso. Faça você ter uma execução terapêutica, um tratamento muito mais assertivo, muito mais capaz de eliminar o sofrimento do teu paciente. E saber dominar o masseter é um dos grandes pulos do gato. O que é pulo do gato, Andy? Pulo do gato eu lembro desde a época de faculdade, que o professor dizia, olha, agora eu vou dar um pulo do gato para que vocês possam tirar nota boa e não ficarem na recuperação. Então, o pulo do gato é aquela informação que é essencial para você gerar o resultado que você precisa. E que é determinante para que você tenha um diagnóstico muito mais assertivo do teu paciente e, acima de tudo, para que você consiga tratar sem prejudicar o paciente. Então, essa live é para isso. E é um dos grandes benefícios de quem atende o paciente com disfunção temporomandibular. É entender, de fato, que o vilão masseter, aquele que faz o paciente para sofrer, que trava a mandíbula, ele apenas está respondendo a uma demanda. Ele está apenas sendo um pau mandado da necessidade do corpo. Então, é extremamente importante, porque vários pacientes chegam com ele tensionado e vários pacientes têm saído com eles doendo ou ainda tensionado, simplesmente porque você ainda não conseguiu enxergar, ter acesso a um conhecimento, a um método de tratamento que seja assertivo, que seja seguro, que te faça entender aquilo que o paciente tem. E é com toda a minha experiência, com mais de 3.000 alunos, com uma metodologia totalmente avessa ao tradicional. E talvez você não saiba, mas isso só aconteceu porque minha filha teve uma das mordidas cruzadas e dores temporomandibulares que eu jamais vi, que mais me comoveu.
E antes dela ter esse problema, eu não sabia nada, basicamente, sobre disfunção temporomandibular. O fato é que eu procurei tratamentos e dentro desses tratamentos eu vi que não existiam tratamentos, tudo era muito paliativo e que eu precisava dar um jeito no problema da minha filha. Então eu decidi buscar tudo que eu sabia da osteopatia. Hoje eu sou o coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, da sede de Recife. Tudo que eu buscava sobre quiropraxia, método Busquet, tudo de mais moderno, de entendimento integrativo, envolvendo toda a unidade corporal, víscera, crânio, sistema crânio-sacral, tudo, para desenvolver um método que, de fato, gerasse melhora para minha filha. E por isso que o meu método de tratamento é tão disruptivo, é tão rápido, porque foi feito para uma criança e que hoje eu reproduzo, ensino e faço adultos terem resultados extraordinários, justamente porque precisava ser uma metodologia dessa forma, porque se minha filha estava com um problema, eu precisava fazê-la viver sem esse problema. E era uma questão de vida ou morte para mim, que mexeu com minha filha também, mexeu comigo. E eu fiz por onde, de fato, ela se recuperar e hoje está bem. E é exatamente essa clareza que eu quero que você tenha. Existe uma grande quantidade de pacientes. Existe uma necessidade dos pacientes, mas não existem profissionais referência nas suas cidades. Não existem profissionais capazes de gerar o resultado que os pacientes querem. E os pacientes até estão dispostos a pagar, até porque eles não querem se tratar com qualquer um, porque qualquer erro nessa zona traz uma consequência muito grande na qualidade de vida, traz uma consequência muito grande na qualidade do sono, traz uma consequência muito grande para a sua vida, fora o nível de dor. Então, dominar todos esses detalhes, principalmente sobre o músculo masseter, é extremamente importante para você começar uma jornada rumo a expert em ATM, a se tornar referência da sua cidade. E eu já quero relembrar, reforçar aqui, se você ainda não está inscrito, comenta aqui jornada, se você está no Instagram, eu te mando o link via direct. Se você estiver no YouTube, toca no link na descrição desse vídeo e já entra no nosso grupo do WhatsApp, porque na próxima segunda-feira já começa a nossa jornada da Expert em ATM. Fechou? Então, diante desse caso todo, né, eu comecei a ter grandes resultados e a tratar uma masseter, que era um dos pontos que permaneciam dentro da disfunção da minha filha, quando eu comecei a perceber que ele era vítima de um desequilíbrio. Presta muita atenção. O masseter, ele é inervado pelo ramo 5,3 do trigêmeo, que tem 3 ramos. Esse ramo 5,3 é o ramo motor. Esse masseter, ele tem um tônus, uma força muito grande. Ele tanto pode ser hiperestimulado pela tensão massetérica, pela tensão trigeminal, pela hipersensibilidade, como pela tensão mastigatória recorrente. Então, associada com o desequilíbrio de crânio, e aí eu vou falar um pouco mais dentro da jornada para você sobre isso, e essa tensão do masseter, minha filha apresentou as dores e as alterações mastigatórias. E quando eu comecei a entender que esse masseter estava sendo vítima de um desequilíbrio neurofisiológico, eu comecei a tratar as aferências trigeminais e, consequente a isso, comecei a tratar localmente o músculo. Então, se eu tratasse localmente, eu não conseguia gerar o resultado. Se eu tratasse só o trigêmeo, eu não conseguia tratar o resultado. Então, essa combinação gerou a aceleração do resultado. E é sobre acelerar. É isso que um método estruturado traz, uma aceleração. Para você que, por exemplo, hoje não tem tempo, eu não tenho tempo para estudar, tenho família, tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho consultório, não tenho tempo. Tá tudo bem. O que eu ensino é o resumo do resumo, aquilo que você precisa para gerar o resultado de forma rápida e segura. Os nossos alunos, eles têm já
no meio, nas primeiras aulas, resultados impactantes, simplesmente por entenderem a base anatômica, neurofisiológica e aplicar os testes que precisam ser aplicados para poder gerar o resultado. E é isso que eu quero te trazer. Eu quero que você também tenha esse nível de resultado, porque o paciente está aí e só está procurando o profissional que saiba, com segurança, traçar um planejamento, um tratamento que ele, de fato, seja reconhecido. Isso aí, você pode ter tranquilidade, porque são mais de 3.000 alunos executando e gerando, trazendo resultados quase diariamente, né? Então, quando eu quero que você aprenda isso, detalhes anatômicos. Detalhes anatômicos. Um dos erros é você não entender isso. O masseter é uma estrutura mastigatória bilateral. Tem um masseter à direita e eu tenho um masseter à esquerda. Esse masseter à direita, ele vai tensionar se você tiver uma tendência mastigatória mais para o lado direito. Ele vai ter uma tendência de fechar mais esse lado. Ao fechar esse lado, ele vai ter uma tendência de desequilibrar essa mandíbula. Desequilibrando, ele tem um desvio para o lado da tensão. E durante o movimento de abertura, ele termina travando. Quando trava, ele puxa o ramo mandibular. E muitas vezes o paciente chega para você com o estalido à esquerda devido a uma contratura do masseter à direita, que não se trata tratando, de fato, o estalido à esquerda puramente, nem puramente tratando o masseter. Se trata, primeiro, trabalhando a neurofisiologia do trigêmeo, buscando o relaxamento do masseter, recuperando o movimento contralateral. Veja, é essa construção de raciocínio clínico que você precisa. É essa construção que você precisa entender. Caso contrário, você corre o risco de fazer como muitos fazem, de colocar o dedo e tome, 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 massagem. Coloca o dedo dentro da boca, tome, 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 massagem. Como se isso fosse o suficiente. E não é. Como se isso bastasse. E não é. Porque o masseter, ele é um músculo que precisa ser estimulado para contrair, seja de forma voluntária, ou seja de forma que o sistema mastigatório está ali mantendo. E isso tem uma necessidade. E essa necessidade é controlada pela hiperatividade trigeminal, para depois ter qualquer alteração estrutural miofacial. Sim? E o mais interessante é que essas tensões do masseter também geram outros pontos. E aí, se basear, né, o tratamento do masseter apenas olhando ele como uma estrutura muscular básica simples, dar um tiro no pé, porque ele, de fato, está correspondendo, está gritando a um tensionamento que existe ali. Então, para você, como um profissional que atende paciente com disfunção temporomandibular, você tem que entender. Uma seta é muito importante. Ele é um vilão do travamento, ele é um vilão dos trigger points, ele é um vilão das dores difusas, mas ele é um vilão por quê? Porque todo mundo só olha para ele, todo mundo não consegue enxergar quem está por trás da ação desse músculo. E é aí que você precisa estar atento. É aí que você precisa entender que, por exemplo, esse músculo ele pode estar hiperativado para a formação de saliva, como equilíbrio do pH da mucosa oral, que pode estar mais metalizada, mais ácida e que precisa de saliva para construir, de fato, um ambiente mais harmonioso. E é cada passo pensando no paciente como um todo. Esse é o game change. Esse é o novo profissional que percebe o novo paciente, que é poliqueixoso, cheio de estresse, cheio de tensões, e que se você
ficar preso à loucura do dia a dia, se você ficar procrastinando, se você não investir tempo de qualidade, de estudo, aquilo que de fato você precisa fazer para ter um destaque melhor, para melhorar seus resultados, entrar em uma das áreas que mais cresce, você vai ser engolido e você vai ficando para trás, de fato, porque o tipo de disfunção pode ficar até a mesma, a dor, mas o tipo de disparo está modificando. Esses pacientes eles geralmente vêm com problemas associados, estresse, ansiedade, e você precisa se preparar. Isso é o que eu falo para os meus alunos. Hoje, o paciente, existe uma nova perspectiva, um novo paciente. Ou você está pronto para entender as nuances desse paciente poliqueixoso, ou você vai ser engolido diante de todo o processo que aquele está sendo submetido e os outros profissionais vão sendo atualizados, vão investindo na carreira. Por exemplo, vou dar um exemplo como eu. Hoje, eu só atendo basicamente um turno. No máximo, 2 dias da semana eu atendo no período da manhã e não a manhã toda. Isso me dá tempo de qualidade para investir em estudo, para investir em capacitação e me tornar melhor em fazer uma consulta de 350, 500, R$ 600. Randy, como isso acontece? Resultado. O paciente prefere pagar 500 em uma consulta do que 10 consultas a R$ 50 de 500, porque o resultado é 3 vezes maior, 10 vezes maior. Faz sentido? Você precisa decidir onde você quer estar. E para que você entenda isso, como esse resultado pode ser rápido, já na avaliação você pode ter uma melhora de 50, 60, 70% do teu paciente. Eu vou ensinar isso dentro da jornada, a jornada do Expert em ATM. Se você ainda não se inscreveu, coloca aí jornada nos comentários, quem está no Instagram e quem está no YouTube. Toca no link disponível na descrição do vídeo, entra no WhatsApp e já acompanha toda a demanda que vai rolar do nosso evento, que vai ser incrível. Está sendo preparado com muito carinho para que você saia impactado, impactado até sentindo na pele com as práticas que vão rolar ao vivo, tá? Então, Andy, eu quero uma forma de resolver um pouco mais isso. Olha só, a visão que você precisa ter, definitivamente, é que o sistema mastigatório ele é regido pelo um sistema controlador, um sistema compensatório e um sistema executor. Andy, como assim? Sistema controlador, sistema trigeminal, sistema mastigatório. Um sistema compensatório, os nervos cranianos e nervos associados à função mandibular. Quais eles? Hipoglosso, que funciona com equilíbrio mandibular, músculos supra-infraioides e língua, associado com as alças cervicais, trazendo inervação para essa estrutura e controle mandibular. Nós temos o sistema do nervo acessório, o 11º par, nervo craniano. Nós temos músculos inervados pelo nervo facial, que interfere diretamente no ritmo e no equilíbrio mandibular. Ou seja, acabou essa história de você tratar a ATM olhando apenas para o masseter. Acabou essa história, a não ser que você queira ficar onde está, ser ultrapassado e engolido pelas novas referências. Essa é uma decisão sua, de querer avançar ou querer ficar para trás. Porque, de fato, mudou a logística, a dinâmica, o entendimento, aquilo que precisa ser feito para tratar o paciente. Ou você se atualiza ou você fica para trás. É uma decisão que não depende de mim, porque esse conhecimento eu já tenho, só depende de você. E o masseter, ele passa a ser um vilão quando você não consegue, de fato, entender essas nuances. E essas nuances que não são compreendidas, você fica enxugando o gelo, tratando o masseter como se ele fosse causa, mas ele é consequência. E é esse jogo de aglomeração, de entendimento, de conexão
mecânica e neurofisiológica que te faz ter um resultado muito melhor quando você compreende cada passo de disparo e cada passo de desequilíbrio. Por exemplo, Randy, eu quero que você me dê uma dica específica. Ó, eu não gosto muito de dica, porque dica vai te deixar viciado e não te gera uma capacidade de ser referência. Mas, por exemplo, eu já tive vários alunos, mais de 3.000 alunos, e eu já tive alunos que perdiam tempo fazendo cursos e mais cursos, perdiam tempo fazendo curso. Não, Randy, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer esse... Cara, entenda uma coisa. Você precisa de um método objetivo. Você não precisa mais de técnica. E muitos de vocês não precisam de técnica. Muito diferente. Você só precisa de um método que avalie com objetividade, que te traga assertividade no diagnóstico e que te faça usar as técnicas que até hoje mesmo você já tem, de uma forma mais localizada, direta ao ponto. Logicamente que eu ensino várias técnicas de tratamento, mas o que eu quero te falar é que o segredo não está no problema do paciente. O segredo está em como você enxerga esse problema. O segredo está não é no macete, mas como esse macete ele é disparado, como esse macete ele é comprometido. E é a partir dessa visão que você precisa construir toda a sua perspectiva clínica. Caso contrário, o resultado vai ficar limitado. É por isso que dentro da jornada do Expert em ATM, eu trago uma metodologia desde a aula 1 de conexões, de atualização de conceitos, de integração, para que na aula 2 você tenha a prática a partir do que você aprendeu na aula 1, sinta na pele, como desde a avaliação, quando o teste é executado da forma certa, já tem 50, 60, 70, 80, até 100% de melhora. Isso é rotina, isso é normal dentro da nossa abordagem clínica. E eu posso te garantir que você vai conseguir executar, porque são 16 anos de vida profissional, mais de 16.000 atendimentos realizados, com mais de 3.000 alunos. Só falta você, de fato, crer, entender, buscar a melhoria para o teu tratamento, para o teu resultado, para a tua abordagem. E aí sim, se prepare, porque você vai ser reconhecido, você vai ser valorizado, porque é impossível não ter segurança, é impossível não impactar positivamente no paciente e você não ser valorizado e reconhecido por isso. Faz sentido? Faz sentido? Então, é essa visão que eu quero trazer para você e quero já te preparar, aquecer você para um dos momentos mais impactantes que você vai ter nesse início de jornada para se tornar um expert em ATM, porque de fato existe um método já seguro e validado para que você possa ter o resultado que você precisa. Fechou? Que alegria estar aqui com você, que alegria poder compartilhar esse momento, que alegria poder te conduzir nessa jornada. E se você quer de fato ter acesso a essa metodologia, como tudo isso se torna muito mais simples, muito mais fácil e seguro, para que você tenha um tratamento com resultados muito mais impactantes para os seus pacientes, você consiga ser a referência da tua cidade e aproveitar essa alta demanda de pacientes. Eu quero que, de fato, você, primeiro, faça a sua inscrição, que é gratuito, é online, para fortalecer o teu conhecimento, a tua forma de entender o teu paciente, e que, de fato, se você quiser entrar em uma jornada firme, você vai contar com o meu apoio, sem sombra de dúvidas. Mas eu já sei que essas aulas, a partir de segunda-feira, na jornada, você vai ficar impactado e já ser capaz de promover um melhor tratamento no seu paciente. Isso eu sei. Então, se você ainda não se inscreveu, comenta aqui Jornada, a galera que está no Instagram. E quem está no YouTube, faça-me o favor.
toca no link disponível do vídeo, faz teu cadastro gratuito, entra no grupo do WhatsApp e aguarda as informações. Fechou? Quem gostou do nosso conteúdo de hoje, dessa live de aquecimento, já compartilha para teus amigos fisioterapeutas, dentistas, massoterapeutas, que querem, de fato, uma abordagem multiprofissional, um método multiprofissional, semelhante às residências multiprofissionais que existem aí da saúde da mulher, saúde mental, enfim, existe esse modelo de multiprofissional para você que quer, de fato, se tornar uma referência e um expert em ATM. Grande abraço, compartilha com teus amigos, que vai ser uma alegria ter cada vez mais expert em ATM cuidando da saúde da população.